Olá, dando continuidade à série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Santos, eu converso com o João Vilela, do Partido Novo. João, obrigado pela participação. Obrigado, Raton, obrigado pela oportunidade. João, Ponta da Praia reestruturada, Praça da Independência também, Orla, tudo sendo feito, enfim, né, várias as adjacências e as condições tranquilas, mas o que você vai fazer, caso seja eleito prefeito, do VLT para dentro, onde centro, área intermediária, zona noroeste, morros. Onde sempre é esquecido. Aliás, é bom te falar, eu não teria gasto essa fortuna na Ponta da Praia. A Ponta da Praia sempre foi linda. Eu morei na Rua Inglaterra ali, sempre conheci muito bem a Ponta da Praia. A Ponta da Praia sempre foi muito bonita. Eu vejo que é um desperdício de dinheiro, sem dúvida nenhuma, porque ali era uma manutenção. Fica melhor? Claro que fica. Se você reformar a sua casa hoje, por melhor que ela esteja, você vai ficar melhor. Mas para que fazer isso se não tem outros lugares, mesmo as calçadas do Gonzaga, não tem sentido isso. Você gastar uma fortuna na Orla, a Orla tem que ter manutenção, já temos um jardim muito bonito desde os anos 30, não é essa a questão. Nós temos que mudar o sistema, acabar com desperdício, privilégios e reduzir burocracia. Nós estamos hoje na Bacia do Mercado, é assustador. É assustador o que chegou, o ponto que chegou aquela região, que é uma das regiões que pode ser uma das mais bonitas, com toda certeza, inclusive turisticamente é muito interessante. Então, acabou o mercado municipal, acabou aquela região toda, virou realmente um lugar que não tem a menor condição. O centro de Santos, Raton, a Rua do Comércio, não tem mais um comércio aberto. E não é da agora da pandemia, não. Antes já estava assim. A gente vê restaurantes famosos ali da Praça Mauá, tradicionais, fecharam. E não fecharam porque não tem movimento, não conseguiram vender o ponto. Se tivesse, a pessoa não quer mais continuar, mas consegue vender o ponto, não vende. Então você vê o centro completamente abandonado, as casas caindo, aquela região toda, que é uma região, então nós temos um bonde, que foi muito caro pra gente como munícipe, nós pagamos muito caro o bonde. E o passeio de bonde é um trem fantasma, você passa por os lugares mais horrorosos da cidade. A gente não pode aceitar mais isso. Então, a cidade tem muita coisa para ser feita. Falta prioridade para os lugares certos, usar a forma certa. A cidade está endividada, esse é um problema sério que nós vamos ver agora. Quem entrar se compromete a não aumentar impostos, é um desafio que eu quero fazer para todos os candidatos a prefeito. E eu já deixo bem claro, eu não vou aumentar impostos, mas pode ter certeza que o pessoal já está preparando para aumentar os impostos. Então nós temos que ter muito cuidado agora, que nós temos uma região que tem muita falta de emprego, isso é importantíssimo, e nós temos a maior favela sobre palafitas. Eu estou gostando, vários candidatos estão falando sobre isso, que eu falo isso há muitos anos, as pessoas não acreditam que em Santos tem pessoas, crianças que morrem de disenteria, porque estão em contato direto com o esgoto. Isso acontece na nossa cidade de Santos. Então nós temos 26 mil pessoas morando em condições subhumanas e nada é feito. Vilela, a questão da educação. Nós tivemos uma pandemia, crianças ficaram sem merenda, ficaram sem alimentação, né, em função da falta de agilidade da prefeitura. E a questão também da falta de internet. Muitas crianças conseguiram estudar de forma remota, né? Você tem planos para a educação diferentes dos que estão aí? A educação é muito importante. Eu fui professor durante 8 anos da rede pública, conheço muito bem. Meu pai foi professor, minha mãe foi professora, minha irmã, você conhece, foi professora. Então, eu sou de uma família de pessoas que entendem muito de educação por ter vivenciado a educação de uma forma mais forte. E a grande questão é a seguinte, a escola tem que ser mais completa, ela não tem que ser só integral, ela tem que ser integrada à sociedade. Todos os problemas que aconteceram, não só da pandemia, mas anterior, nós temos um problema seríssimo do IDEB. Hoje, quase 80% dos jovens que se formam no 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Santos, quase 80% não aprendem o mínimo de matemática, dados do IDEB. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna, porque vai dinheiro a rodo para a educação, só que não chega onde tem que chegar, que são os professores, que é na escola, que é para os alunos. Então a escola tem que ser integral e integrada. Integrada aonde? À sociedade. Ela tem que fazer parte da sociedade. E integral de que forma? No contraturno, você pode utilizar e deve utilizar a escola como uma forma para você ter esporte, mas esporte de qualidade. Não é botar a garotada na quadra lá batendo uma bolinha, não é isso. Esporte de verdade, com treino, com capacitação, com profissionais ali, para resgatar os talentos que muitas vezes se perde no meio do caminho ali. E cultura, principalmente. Cultura é fundamental para fazer uma sociedade muito melhor. Com aulas de teatro, artes plásticas, música principalmente. Então tudo isso tem que integrar. A escola também pode ser utilizada o ano todo pelos pais, e deve ser utilizada pelos pais para curso de capacitação.
Principalmente nas áreas mais carentes, eles precisam de aulas de capacitação para eles poderem montar seus negócios, serem empreendedores. E Santos, eu tenho certeza, será a cidade do empreendedorismo. Eu vou fazer a cidade ser a cidade do empreendedorismo em Santos e a escola tem muito a ver com isso. A escola tem que ser realmente muito mais completa em todos os aspectos. Uma questão discutível. A nova obra da entrada da cidade, né? Fez o viaduto ali. E ali as duas propostas eram acabar com as enchentes e o tráfego de trânsito ficar melhor. O tráfego a gente não vai ver ainda, vai demorar um pouquinho, mas as enchentes continuam. Você acha aquela obra importante? Como é que foi? Não, a obra foi importante, é um sonho de todos os santistas da cidade. A entrada da cidade realmente era muito ruim, não tinha o menor sentido a entrada da nossa cidade. Melhorou. Não teria feito dessa forma, porque daria para ter esperado um pouco mais. Eu sei que por causa da eleição acaba se antecipando certas obras e ficou um custo muito alto para o município, que nós vamos ter que pagar, isso é fato, todos nós. Mas é importante a obra, é importante ter feito a obra. Agora, a questão da drenagem é muito mais complexo do que isso. Não simplesmente você, colocando um viaduto, você vai resolver a questão da drenagem. A drenagem é algo muito maior e tem que ser feita. Ali nós temos nessa entrada dois rios, o Rio Furado, que fica ali no Chico de Paula, Vila Lemoa, aquela região, e nós temos uma região ali do Rio Lenheiros, já do lado do Sabuó. São dois lugares que tem que ter um piscinão. Além da questão da obra para saída para o mar, que realmente tem um problema que é federal, que é uma área federal e tem que fazer, mas só isso não resolve, nós temos uma questão de maré também. Todas as áreas, cidades conurbadas como a nossa, que são cheias, são pouco espaço para você ter, e todas as cidades que têm realmente problema no nível do mar, nós temos que fazer piscinões tubulares. Isso foi feito em várias cidades, inclusive no Brasil, com grande sucesso. Você faz, eles aparecem embaixo de praças. E você consegue realmente reter a água, filtrar a água, reaproveitar a água da chuva, que isso é outra coisa importantíssima para ser feita, e você consegue reduzir, aí sim, totalmente as enchentes. O problema dessa obra é que é uma obra que não dá para você colocar luzinha, não dá para colocar drone, nem musiquinha, e ele desaparece. Por isso que ela não é feita. Todo mundo sabe, isso não é uma novidade. Desde os anos 80, os técnicos da Prodesur já sabiam que essa era a solução. Só que ninguém quer fazer porque é uma obra que você não pode virar cartão postal. E obra que não vira cartão postal não tem sido implementada. Eu quero fazer justamente o contrário. Obras que são enterradas, mas que vão ser muito mais úteis para a gente. Perfeito. A questão da saúde, Vilela. As OS, enfim, muitas reclamações. Você vai olhar a saúde de outra forma? Qual vai ser as suas propostas? Completamente diferente. Saúde é prevenção. Nós temos que ter um olhar muito forte na prevenção. E prevenção envolve outras áreas. Justamente o que a gente quer fazer no nosso governo é reduzir as secretarias e ter só 12 secretarias, mas elas serem interligadas uma na outra. Por que eu estou falando na saúde? Porque, por exemplo, saneamento básico é uma questão fundamental para a saúde. Como eu falei no começo, 26 mil pessoas moram em áreas degradadas, insalubres e sem saneamento básico. É um ponto importantíssimo. Cada R$1 investido em saneamento básico, economizamos 4 em saúde pública. Então, prevenção. Exames é outra questão importante. Veja, não adianta colocar essas obras de fachada e falar, fizemos tantos hospitais. Nós temos que fazer os hospitais, sim, mas nós temos que reduzir o fluxo de pessoas que chegam no hospital com prevenção. Exames são fundamentais para prevenção. Então, nossa ideia é justamente essa, utilizar, e é possível fazer isso, o mundo inteiro faz isso, os horários ociosos dos laboratórios particulares. Você paga uma tabela SUS para o laboratório e fala, olha, você tem um horário ocioso e você vai ter aquele horário sendo atendido por munícipe com um custo muito mais baixo, sem a necessidade de comprar grandes máquinas, de ter manutenção de grandes máquinas. Você vai ter o mesmo atendimento do hospital particular, de um laboratório particular, e você vai conseguir ter prevenção. A partir daí, você consegue reduzir o fluxo de pessoas, reduz muito mais a perda de emprego, por exemplo, que a pessoa acaba faltando muito no emprego por causa de doença, escola, mesma coisa. Então, a saúde é muito mais complexo e tem que ser muito mais inteligente do que tem que ser feito. Tem muito mais para ser feito, nós temos um projeto completo para a saúde. Ok. Esse sim é um problema, e essa é uma questão de cartão postal. Emissário submarino demolido, né? Por uma compensação que sequer ainda foi concluída, né? Está em discussão ainda, que é a questão do incinerador. Como é que você vê essa situação? Cercado de tapume, aquela na praia, ninguém pode entrar mais. Mais uma vez, uma obra para se virar cartão postal e não ter reforço nenhum em relação à lógica. É desperdício puro de dinheiro público, do nosso dinheiro. É do nosso dinheiro. Primeiro vieram com a história, não, vai ser ali, vai ser um parque, vai ser de graça que vão fazer e tal. Pô, de graça, né? Tá todo mundo aceitando. Quando veio, não, é uma contrapartida. Eu falei, peraí, é um trinque.
É como um trinque. Trinque do quê? Então nós temos que ver e analisar o que acontece de cada obra. Demoliram o emissário, ou seja, já acabado de fazer obras ali. Exatamente. Acabado, era uma manutenção básica. O lugar já era bonito, já estava em ordem. Para que fazer isso? Ah, não, é para fazer uma queima de lixo e tal. Veja, não é nem isso. Nós temos que pensar de uma forma mais adequada. Não é no meio da pandemia que você tira da cartola mais uma obra para virar cartão postal. Pode ter certeza, quando tem obra de cartão postal, isso chama-se a teoria da casca, que muitos políticos usam no mundo. Isso, infelizmente, é uma tradição dos lugares menos desenvolvidos, que as pessoas não enxergam às vezes, e dentro da casca está tudo podre. É a mesma coisa que acontece aqui. Você tira cartão postal. Não adianta fazer cartão postal quando a gente sabe que o resto está muito podre. Vilela, questão do transporte público, né? Ótimo. É uma questão que atinge o trabalhador diretamente, você empresário, você sabe disso. Dá para ser um transporte melhor ou o Santos está bom? Olha, dá para ser muito melhor. Mais uma vez, tem que interligar todas as secretarias do transporte público, faz parte de uma série de coisas, como a habitação, por exemplo. Uma coisa que é interessante que nós temos no nosso plano são as cidades de 15 minutos. Na verdade, são bairros, aqui o nome é esse, que dá cidade de 15 minutos. Os bairros têm que ser mais completos, para evitar o deslocamento desnecessário das pessoas. Elas podem ter muito mais coisas no seu bairro, serviço, comércio, tudo mais, dentro do seu bairro. Então você evita o deslocamento. Outra questão importante é a qualidade do transporte público e a interligação dos transportes públicos. Então tem que ter uma interligação séria e eficiente com o VLT, com a bicicleta, com todos os meios de transporte, para ser fácil você utilizar. Outra coisa importante, a qualidade do transporte público ela tem que ser muito melhor. Hoje, infelizmente, nós temos poucos ônibus, pontos de ônibus sem menor qualidade, a gente vê a qualidade dos pontos de ônibus, as pessoas se molham completamente na chuva. Os ônibus não são ônibus de verdade, são chassis de caminhão com carroceria de ônibus. É muito diferente de ônibus de verdade. Claro que é muito mais barato para as empresas, tem que exigir isso. Se for para São Paulo, você vai ver, por exemplo, os ônibus de uma forma diferente. Suspensão a ar, piso plano, mais baixo, mais confortável, motores traseiros. Aqui não, o motor é dianteiro, estressa o motorista, piso altíssimo. Imagina o idoso, a pessoa com deficiência, subir num piso como aquele, mesmo que tenha um elevador, ele vai só cadeira de rodas ali, vai ter que subir aquele piso, é muito alto e desconfortável. Suspensão é de caminhão. Isso é uma vergonha que nós temos aqui na Baixada. A Baixada toda é assim, infelizmente. Ok. Uma área que se conhece bastante, eu acho, a área social. As pessoas em vulnerabilidade na rua, né? Como é que isso vai ser o seu governo, caso seja eleito? Como é que você vai tratar essa situação? É uma ótima pergunta, porque é uma questão que a gente tem que olhar para os países que deram certo e como eles puderam reduzir, minimizar essa questão desse problema social que é gravíssimo. Claro que resolver totalmente ninguém resolve, mas hoje nós estamos com um custo muito alto. A Secretaria Social hoje de Santos, ela tem um orçamento de quase 80 milhões por ano. Dá quase 96 mil reais por morador de rua, se a gente fizer essa conta grosseira de morador de rua por orçamento, eu sei que não é só isso, por ano, por morador de rua, ou seja, quase 100 mil reais por ano. E o que é feito? Nada. Por quê? Porque quem está na rua, a gente tem que analisar por que está na rua. Pode ser comum estar na rua, mas não é normal. A pessoa está com algum problema maior ali. Grande parte, por levantamentos no mundo inteiro, inclusive aqui em Santos também, entendem que cerca de 80% das pessoas que estão na rua estão por problemas mentais. Então você tem uma questão de saúde e essa pessoa tem que ser tratada. Outra parte, problema álcool e drogas. Todo mundo sabe, quase 90% estão na rua utilizando álcool e drogas, listas e listas, claro. Vejam, é tratamento, é saúde também. O que for questão social, de perda de emprego, outros problemas, também é possível resolver com bem mais fácil resolver, inclusive. Então, é possível fazer, nós temos um projeto pronto para ser utilizado, para realmente ter um lugar, para essas pessoas terem capacitação, tratamento, e é possível fazer, mas não da forma que está sendo feito. Não é colocar no abrigo. Abrigo não funciona. Não funciona em vários lugares do mundo e aqui também não vai funcionar. Nós temos que ter um serviço bem diferente para resgatar essas pessoas dessa condição. E aí você vai conseguir fazer. É um trabalho multitarefa, envolve polícia, para que em casos de pessoas que estão ali cometendo crimes ou foragidos, envolve muita saúde pública e envolve resgate ao emprego e a condição digna. É um trabalho complexo? Mas dá para ser feito. Vilela, governo estadual e federal. É muito comum nessa época, o governador vem aqui, come um pastelzinho, todo mundo bate nas costas e não cobra nada, né? Depois volta para São Paulo e fica nessa... E os problemas continuam. Como é que vai ser o teu governo junto aos dois governos, o federal e o estadual? O governo estadual e o federal, o trabalho é simples. É você ter um bom projeto.
Você tendo um bom projeto e não querendo ser pai da criança, trazendo o governo federal e estadual junto, em parceria, você consegue, sempre consegue. Ah, porque é amigo de fulano, não tem amizade nessas coisas, isso é uma questão de necessidade, oportunidade, a gente sabe como é que funciona isso. Então, não é por ser amigo ou ser inimigo que vai dar diferente. Nós temos que ter uma questão metropolitana, pensar muito mais metropolitana, a questão metropolitana é fundamental na nossa região, e aí você consegue, com a força das cidades, ter muito mais projetos adequados, projetos sérios, aí você consegue as verbas tranquilamente. Ok. Habitação. Ótimo. Santos tem vários imóveis no centro, inclusive, se estão inabitáveis, não estão habitados, né? E como é que você vai trabalhar esse problema na cidade? O centro precisa de habitação, sem dúvida nenhuma, é um lugar que já tem toda uma questão que você pode utilizar, mas tem que acabar com a burocracia. A burocracia é muito grande para você fazer qualquer coisa no centro, seja comercial, seja residencial. Isso é possível fazer. Mas eu vou falar mais, Raton. Nós podemos fazer, nós temos o projeto pronto, aliás, projeto premiadíssimo, gratuito inclusive, um projeto sueco que foi usado no mundo inteiro, que são residências que são feitas com parceria público-privada. Dá para fazer, o mundo inteiro já fez isso, e nas áreas que as pessoas estão lá. Você faz a regulação fundiária, que a tarefa da prefeitura é fazer, junto com o governo federal e estadual em alguns casos, regulação fundiária, colocação do esgoto, criação do entorno. Sim. E você ter ali a nossa ideia, é esse projeto que nós temos sueco, que é fantástico. São apartamentos, prédios de 4 pisos. O primeiro piso são 16 comércios e serviços, para as pessoas terem renda. É gerar oportunidade de renda, esse é o diferencial. Projeto sustentável. Não adianta colocar mais, Raton, você pegar aqueles predinhos, como a gente fez até hoje, que vai lá, coloca 500 milhão, meio não sei quanto, coloca mais 100 milhões, mais não sei quanto, cria-se um predinho num canto longe, normalmente onde a pessoa mora, e aí que tenta montar ali um predinho de 3, 4 andares, sem comércio, sem nada, a pessoa não tem renda, precisa de condução, não tem escola, é um caos, gasta-se uma fortuna, esse é o grande falha no Brasil. Pode olhar qualquer país que deu certo no mundo, qualquer um, você vai ver que os prédios, as habitações populares, elas são feitas dessa forma, embaixo tem geração de renda, emprego, e isso é o diferencial. Ok. A última pergunta foi muito positivo. Vamos falar um pouquinho sobre 2 probleminhas aí, Prodesan e Coab. Ótimo. A Coab acabou esbarrando na habitação, que é a pergunta anterior, mas a Prodesan, né? Como é que essa grande máquina pode funcionar, voltar a funcionar em favor de Santos? Veja, a Prodesan, desde 93, ela não pode funcionar como ela funcionava antes. Ela não pode ser aquela empresa que era um braço da prefeitura para prestar serviço por causa da Lei Federal 8666 de 93, que é licitações. Então ela tem que fazer licitação para tudo, inclusive a contratação da prefeitura acontece dessa forma. Então ela tem que voltar a ser a ideia da Prodesan original. Primeiro, esvaziando um monte de cabides de emprego que tem lá. E voltar a ser uma empresa de planejamento urbano. Ela vai ter que ficar atrelada a uma secretaria de obras para planejamento. Porque você não vai conseguir simplesmente retirar a Prodesan, extinguir a Prodesan, porque você tem uma dívida monstruosa. Se quiser liquidar a Prodesan, você vai ter que pagar a dívida, ou também tem que renegociar com os fornecedores, isso vai ser muito mais complicado. Coab é a mesma coisa. Coab hoje tem mais de 500 milhões, mais de meio bilhão de reais em passivo a descoberto. Ou seja, se você vender tudo que tem da Coab, e ela tem terrenos, já tem uma série de coisas, você ainda fica devendo meio bilhão. Então nós temos que enxugar essas empresas, reestruturar e auditoria. Esse é o grande ponto, que a primeira coisa que tem que ser feita na prefeitura é uma grande auditoria com empresas sérias para fazer realmente uma auditoria de verdade, para poder ver o que está debaixo do esqueleto todo ali, que tem muita coisa dentro dos armários. Você vai arrumar um problema grave. Eu sei. Ok. Obrigado pela participação, Vilela. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até as eleições, eu e o também jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende a entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau.